Olá! Hoje eu vim falar sobre o que é o princípio da Sacini e como ele se aplica na prática. Esse princípio é um dos fundamentos do direito sucessório que regula a transmissão do patrimônio de uma pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Esse princípio, ele estabelece que a herança se transmite imediatamente, sem necessidade de qualquer formalidade ou intervenção judicial. Ou seja, os herdeiros, adquirem o direito à herança desde o instante do falecimento, independentemente de inventário, partilha ou homologação. O princípio da Sacini, ele tem origem no direito romano e significa tomada de posse. Ele visa garantir a continuidade da propriedade e evitar a vacância dos bens do falecido, que poderiam, então, ser alvo de disputas ou invasões. Além disso, ele também protege os interesses dos herdeiros, que podem exercer os direitos e obrigações decorrentes da herança, como administrar, alienar, onerar ou defender os bens em juízo. No entanto, o princípio da Sacini, ele não implica na transferência automática da posse dos bens aos herdeiros. A posse, ela é um fato jurídico que depende então, de manifestação de vontade e do poder de fato sobre a coisa. Assim, os herdeiros, eles só terão a posse dos bens após a entrega física dos mesmos, que pode ocorrer por meio de um acordo amigável entre eles ou por uma decisão judicial no processo de inventário e partilha. Enquanto isso não ocorre, os herdeiros, eles têm apenas a posse indireta dos bens, que é exercida pelo inventariante, que é o representante legal da herança. O princípio da Sacini, ele se aplica tanto na sucessão legítima quanto na sucessão testamentária. Na sucessão legítima, os herdeiros, eles são aqueles indicados pela lei, seguindo uma ordem de preferência. Já na sucessão testamentária, os herdeiros, eles são aqueles indicados pelo testador em seu testamento, respeitando os limites legais. Em ambos os casos, os herdeiros devem provar a sua qualidade de sucessores por meio de documentos hábeis como certidão de óbito, certidão de casamento ou nascimento, testamento ou declaração de herdeiros. O princípio da Sacini, ele é um dos pilares do direito sucessório brasileiro e tem importantes consequências jurídicas para os herdeiros e para os credores do falecido. Por isso, é fundamental conhecer esse conceito e saber como ele funciona na prática. Além disso, é importante ressaltar que o princípio da Sacini também estabelece que os herdeiros adquirem a responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo falecido. Isso significa que, juntamente com a transmissão dos bens, os herdeiros assumem as obrigações e os débitos existentes até o limite do valor da herança. Assim, é necessário ter cautela ao aceitar uma herança, pois as responsabilidades pelas dívidas podem afetar o patrimônio pessoal dos herdeiros. Caso existam dívidas a serem pagas, os herdeiros, eles devem tomar as devidas providências para quitá-las, considerando que a herança, ela deve ser utilizada prioritariamente para esse fim. É importante ressaltar que, em caso de insuficiência de recursos, as dívidas devem ser pagas de acordo com a ordem de preferência estabelecida pela legislação. Em suma, o princípio da Sacini, ele é um importante conceito do direito sucessório que determina, então, a transmissão imediata da herança aos herdeiros no momento do falecimento do autor da herança. Esse princípio, ele assegura a continuidade da propriedade e estabelece que os herdeiros adquirem o direito à herança desde o instante da morte, mesmo que a posse física desses bens ainda não tenha ocorrido. No entanto, é necessário a gente destacar a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas deixadas pelo falecido, que devem ser devidamente quitadas durante o processo de inventário e a partilha.
Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou precisa de assessoria jurídica especializada, entre em contato.